Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é a casa da mãe, casa em que os irmãos se encontram e aprendem a se amar. Casa da Palavra. Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos, bem-vindas a este momento tão importante da nossa caminhada cristã. Eu acolho a todos vocês que estão aqui no Santuário Nacional, de diversos lugares do nosso país, tantas pessoas, tantos cristãos aqui reunidos para cada vez mais aumentar a fé. Também acolho os nossos telespectadores pela rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida, Rádio Aparecida, o A12.com e todas as nossas plataformas digitais, também os telespectadores da Rede Século XXI. Todos sejamos muito bem-vindos. Esta é a ação litúrgica da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Reunimos-nos para celebrar esta paixão, o sofrimento de nosso Senhor. Agradecemos o extremo de seu amor por nós, de sua paixão e morte, veio para a nossa salvação. Contemplemos o mistério da cruz redentora de Cristo. De sua morte nos veio a vida. Seu amor extremado foi gerador de vida. Aquele que é o Cordeiro imolado anunciou o reino e passou fazendo o bem. Que lindo seria se nossa biografia fosse assim também. Passamos pelo mundo falando de Deus e fazendo o bem. Jesus esteve ao lado dos pobres, dos pequenos, dos pecadores e dos humildes. Foi condenado devido ao seu amor e por sua fidelidade ao Pai. Sejamos gratos com o Senhor, pois a Ele devemos tudo. Iniciemos este momento celebrativo, no mais profundo silêncio.
Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia da palavra, Deus nos fala. Com bastante atenção, vamos acompanhar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor.
Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, Em tuas mãos entrego o meu espírito. tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, Em tuas mãos eu entrego
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como em nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido. Por causa de ser entregue a Deus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes respondeu: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse, sou eu.
Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles, ó Pai, que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome de servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, guarda esta espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois estava frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei claramente ao mundo inteiro. Ensinei sempre na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei escondido. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em quê? Mas se eu falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmo e julgai de acordo com vossa lei. Os judeus lhes responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo? Ou foram outros que te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade de te soltar e autoridade para crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou aí escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus,
Os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era de tecido sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ela amava, disse à mãe: mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a palavra para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam partilhar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Saúdo os padres concelebrantes, dia da copiosa redenção. Especial saudação aos missionários redentoristas. Saudação às religiosas aqui presentes. Ontem eu esqueci de saudá-las, me desculpem, mas vocês sabem que moram no meu coração, não é verdade? E que Jesus crucificado nos dê muitas vocações femininas na igreja. Saúdo todos vocês, irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe das Dores, que, claro, sofreu muito pela morte do seu filho, mas sofre muito pela dor dos seus filhos e filhas brasileiros. Há uma grande dor no coração da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Isto faz parte da nossa fé. Nós não podemos colocar paninho quente nas coisas que são reais. Eis aí a tua mãe, e a mãe rainha sofre a dor de seus filhos no Brasil. E por isso você veio também trazer aqui, na casa da mãe, a sua dor, os seus sofrimentos, as suas feridas, e vai ser consolado sim, e vai ser curado sim. Saudação a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Jesus, Cordeiro inocente, suspenso entre o céu e a terra. Como é que pode um inocente, um cordeiro, ser chamado de malfeitor, de ladrão, de agitador, de revolucionário, de bandido, de malfeitor? Irmãos e irmãs, nunca vamos mais reclamar quando nós formos desprezados por qualquer coisa. Diante do Cordeiro inocente, chamado desta maneira de bandido, isso nós é que merecemos receber. Mas Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: eu aprendi uma coisa com a paixão de Jesus: amar os desprezos. Quanto desprezo entre pais e filhos, esposa e esposa, entre nós também há desprezos. Quanto desprezo a nosso povo, vamos amar os desprezos, e eles não nos farão mal. Pelo contrário, amando os desprezos, nós estamos vivendo na prática a espiritualidade da paixão do Cordeiro imolado. Cordeiro imolado. Desde a eternidade, diz a carta primeira de Pedro, Jesus foi destinado a ser Cordeiro imolado antes da criação. Exultemos de alegria. É um plano eterno do Pai que amou tanto o mundo e viu no Filho o Cordeiro imolado. E o Cordeiro imolado, irmãos e irmãs, inocente, nos torna nós pecadores inocentes. Ele nos restitui a inocência original que Adão e Eva não souberam respeitar, e Ele então, com seu sangue inocente, nos restitui a inocência. Todos nós precisamos da inocência original. O nosso início não é o pecado, é aquela inocência da amizade com Deus, de Adão e Eva, andando com Deus no paraíso. Isso o Cordeiro imolado restaurou, para que com Deus, na amizade, na inocência, caminhamos
caminhemos todos os dias de nossa vida. Irmãos e irmãs, quando lá no templo eram sacrificados, eram abatidos os cordeiros, Jesus, o cordeiro inocente, morria na cruz. Isso quer dizer muito, que já no Antigo Testamento, então estava prefigurado o final da vida de Jesus, mas não só o final, toda a sua vida. Porque não foi só no final de sua vida que Jesus sofreu. Desde Belém, não havia lugar para ele. Quantas vezes no Evangelho nós lemos, ele deve morrer, ou decidiram matá-lo. Foi só um complemento, então, desse cordeiro que na vida inteira foi injustiçado. Flávio Joséfo, do ano 70, diz assim, que lá no templo, só nesse ano, foram sacrificados 250.600 cordeiros. E para nós, basta uma gota do sangue do cordeiro para tornar inocente a humanidade ainda tão pecadora. Quando Caim matou Abel, Abel foi um cordeiro. Já prefigurava o cordeiro Jesus. O sangue de Abel é eloquente, fala. Mas o sangue de Jesus é mais eloquente do que o sangue de Abel. Caim parece que tinha vencido matando o irmão. Quem venceu foi Abel. Venceu no Cordeiro Jesus. E assim, irmãos e irmãs, em toda a história, Caim matou, Faraó matou, Pilatos matou, Herodes matou, o imperador romano matou, e nenhum deles venceu. Na história da humanidade, quem venceu foi o Cordeiro imolado. Por isso, coragem, irmãos e irmãs, coragem, muita esperança. Venceremos no sangue do Cordeiro. Não nos matarão, definitivamente não. Inclusive é bom lembrar que quando Constantino venceu Maxêncio, que era o último imperador romano, apareceu-lhe uma cruz, a cruz do Cordeiro, e uma voz falou a Constantino: sob este sinal vencerás. Por isso nós cantamos: vitória, tu reinarás. A vitória do Cordeiro desprezado. O padre Rupnik, que foi o grande responsável pela beleza aqui da faixa norte, no seu livro, explicando toda a teologia, em 12 páginas, fala do Cordeiro. E ele diz: o Cordeiro é a principal mensagem e figura de todo o Êxodo. Não foi Moisés, pelo contrário, Moisés manda tingir as portas com o sangue do Cordeiro, e o povo foi salvo. E no livro do Apocalipse, Deus Pai, diante do Cordeiro glorioso, do Cordeiro no trono, do Cordeiro glorificado, olha para os salvos e diz assim: foram salvos, venceram pelo sangue do Cordeiro.
venceremos nós também, irmãos e irmãs, com o sangue do Cordeiro em cada Eucaristia. E assim nós vamos estancar tanta hemorragia sanguínea das guerras, dos ódios e, enfim, das vinganças de nossos dias. Jeremias, profeta, Isaías, sempre olharam para Jesus, inclusive ouvimos na primeira leitura, ele é o Cordeiro levado ao matadouro, e é obediente, é manso, é inocente, e este Cordeiro, então, nos convida também a não reclamar da nossa cruz. Como o Cordeiro, sejamos obedientes ao Pai, mesmo nas situações mais difíceis de nossas vidas. Mas quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, apontou e disse: eis o Cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Foi a voz de todo o Antigo Testamento, para que nós hoje, irmãos e irmãs, sejamos então seguidores dessas virtudes do Cordeiro. E Paulo, apóstolo, preparando a Páscoa do seu tempo, escreveu, primeira carta aos Coríntios: nosso Cordeiro Pascal, Cristo, foi imolado. Irmãos e irmãs, a espiritualidade do Cordeiro inocente, condenado, sacrificado, rejeitado, traído, vendido, preso, algemado, julgado, condenado, flagelado e executado, venceu e está vitorioso nas nossas escrituras e nas nossas celebrações eucarísticas. E Jesus, o verdadeiro Cordeiro, diz para todos nós: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Somos perseguidos, sim, por causa da nossa fé, até por sermos católicos. Quantas dificuldades passamos até nas nossas casas, porque somos adoradores do Cordeiro. Mas lembre-se, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então, irmãos e irmãs, diante do Cordeiro imolado, vamos pedir esta graça, olhando suas chagas, suas feridas, seu coração transpassado. Cordeiro de Deus, Jesus inocente de Nazaré, dá-me a graça de ver as feridas que eu não quero ver. Cordeiro imolado, fazei-me admitir as culpas que eu não admito, e por isso nunca me arrependo diante do teu sangue. Divino Cordeiro inocente, que eu não esconda debaixo do tapete os meus defeitos, mas pelo contrário, apresente diante do teu sangue, para que eu seja uma nova criatura, resgatado, não por dólar, por euro, por ouro, por prata, mas pelo sangue do Cordeiro imolado. Cordeiro imolado, eu muitas vezes tenho a tentação de silenciar desejos ocultos. Guardo comigo tantas emoções que eu deveria verbalizar e falar para alguém. E fico doente por causa disso. E diante do teu coração transpassado, que eu saiba abrir também o meu coração, no sacramento da confissão, com o médico, com o psicólogo, com o diretor espiritual,
senão nosso coração não se transpassa de amor pelos nossos irmãos. Santo Afonso Maria pergunta assim: mas meu Deus, por que tudo isso? Sangue, chagas, cravos, dor. Quem fez isso? Resposta de Santo Afonso: tudo isso fez o amor. Não duvide, por favor, que você e nós somos amados. Aceite ser amado. Deixe-se amar, porque esse é o segredo de a gente também, diante dos braços do Cordeiro imolado, abraçarmos a nossa cruz, abraçarmos o nosso dever diário, abraçarmos até nossos inimigos, abraçarmos cada dia de nossa vida, porque de braços abertos, irmãos e irmãs, nós vamos ser fraternos para acolher também nossos irmãos. Não posso terminar esta homilia sem dizer ao Cordeiro imolado: quantos cordeiros imolados da bala perdida em nossas cidades? Quantos cordeiros imolados, órfãos da pandemia? Quase 200 mil pessoas órfãs, inocentes, cordeiros. Quantas crianças vítimas das explorações, e agora nós ouvimos nos noticiários, crianças inocentes, órfãs, por causa do feminicídio. Mataram minha mãe e eu não tenho mais mãe. Cordeiros inocentes. Cordeiros inocentes, crianças cancerosas. Cordeiros inocentes, multidões de migrantes e, de modo especial, aquelas lindas crianças expulsas da Ucrânia. Cordeiros inocentes que sofrerão a vida inteira por causa deste trauma. Nesse sentido, já foram mortas, já foram feridas, porque todos nós conhecemos o que é passar por uma guerra. A gente perde a normalidade. Ó Jesus, Cordeiro imolado, curai estas crianças inocentes lá da Ucrânia, do norte da África, do Iêmen ou de qualquer lugar deste mundo. Quantos inocentes são bebês excluídos do ventre materno. E quando nós olhamos para nossos indígenas, crianças, e sendo explorados desta maneira como nós estamos vendo, são cordeiros inocentes. E quando vemos tantos afros entre nós sendo desrespeitados, eles não têm culpa de serem negros, cordeiros inocentes. Quanta inocência ainda precisamos, irmãos e irmãs. Minutinho de silêncio, peçamos a graça de nós também nos doarmos como cordeiros imolados. Coloque a mão no seu coração, fiquem sentados, fechem seus olhos. Jesus, divino Cordeiro, Cordeiro, divino Cordeiro, a paz, a paz, a paz, a paz para o mundo inteiro.
Irmãos e irmãs, de pé, iniciemos a grande oração universal. No dia da celebração da Paixão de Cristo, a Igreja abre os braços e o coração para realizar uma oração de intercessão pelas muitas necessidades do mundo e de todo o povo de Deus. Unidos na prece, sentimos a força da união e da graça divina nessa hora de nossa história. Rezemos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, do Cordeiro imolado. Que vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé, proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Papa Francisco também é um cordeiro imolado. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer na sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes, que nos lidera com amor de Pai. Oremos por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Eu queria rezar pela saúde do nosso Padre Luiz Carlos, hospitalizado, de todos os doentes que ainda vamos rezar. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam incorporados a Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre vossos filhos e filhas adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso, conservais o que está unido, velai sobre o vosso rebanho, que a integridade da fé, os laços da caridade, unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos judeus. Oremos pelos judeus,
aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por aqueles que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Minutinho de silêncio, reze pelas pessoas da sua casa que não creem, ou outras que você conhece, para que recebam agora esta graça. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que estejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por aqueles que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus, verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Rezemos por nossas autoridades. Estamos no Santuário Nacional. Rezemos pelas autoridades do Brasil. Silêncio. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra justiça, segurança, paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Oremos a misericórdia divina, pela paz no mundo e pela reconciliação dos povos. A pedido do Papa Francisco, rezemos a Deus, pedindo o dom da paz para a Ucrânia, para que as atrocidades desta guerra repugnante possam chegar ao fim. Sim, rezemos por todos esses inocentes da Ucrânia. Deus eterno e todo-poderoso, iluminai a mente e os corações dos governantes, para buscarem o bem comum, em verdadeira liberdade, em verdadeira paz. E olhai por aqueles que estão em provação, para que todos possam experimentar a alegria de ter encontrado ajuda
na vossa divina misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todos os que sofrem provações na vida. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados. Dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, sois a força dos que lutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor, agora cantando amém, todo o povo. Amém, amém. Adoração do Cristo na cruz. A liturgia está centrada no sacrifício de Cristo. Por isso se apresenta a cruz para a adoração. A cruz é sinal da vitória de Cristo que arrebenta as portas do mal. É a expressão máxima do amor do Pai. Deus tanto amou o mundo que lhe deu o seu único Filho. Contemplemos nosso amado Senhor pendente da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde,
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Te fiz meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais podia ter feito, em que foi que te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus
por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Você, na sua casa, contemple o Cristo crucificado. A adoração faz com que nós mergulhemos neste mistério. Um amor incondicional, inexpressável. Não conseguimos expressar em palavras. Todos os que estão presentes no santuário terão a oportunidade, no final dessa nossa celebração, de também fazerem a sua adoração, de terem o seu momento com o Cristo crucificado. E nós vamos agora preparar o nosso coração e olhar para a Eucaristia, que é o centro da nossa fé. Nós todos queremos participar. O corpo, sangue, alma e divindade presente aqui no meio de nós quer ser levado por nós por onde formos, que nos transformemos no Cristo Eucarístico a cada passo de nossa vida. E preparando-nos para o rito de comunhão, nós vamos continuar a nossa celebração, a nossa ação litúrgica, rezando com o presidente. Irmãos e irmãs, preparando-nos para receber o Cordeiro imolado, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Convido a todos, a pedido do Papa, agora a rezarmos juntos a oração da paz, especialmente para a Ucrânia, mas também a paz
dos nossos corações e consciências. Juntos, Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em união com o corpo e o sangue de Jesus, Cordeiro imolado, o Cristo Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Lembre-se da homilia agora rezando: Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Amém. Amém. Jesus, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, quis ficar conosco na Eucaristia para nos alimentar. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Eis o pão da vida. Você aí em casa, faça sua comunhão espiritual, permita que o Senhor habite no seu coração. E todos aqui no santuário terão a oportunidade de comungar. Comungando, dê um passinho para trás, para que o outro também possa participar do banquete eucarístico, a grande festa do Cordeiro, do milagre aqui na terra. Cantemos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguides meu preceito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, sim também eu vos amei.
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A cada invocação vamos responder: obrigado, Senhor, pela graça da Eucaristia. Obrigado, Senhor. Pela missa do Cordeiro imolado. Obrigado, Senhor. Pela paixão, morte e ressurreição do Cordeiro imolado. Obrigado, Senhor. Por Nossa Senhora ser nossa mãe. Obrigado, Senhor. Pelo dom da vida e a beleza da natureza. Obrigado, Senhor. Por todos os que levam misericórdia, perdão ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Pelo povo brasileiro. Obrigado, Senhor. Pela Igreja Católica no mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Porque somos muito amados pelo nosso Deus. Obrigado, Senhor. Me permitam um momentinho para eu me dirigir aos missionários redentoristas, como faço todas as sextas-feiras santas. Queridos redentoristas, para vocês, o dia 9 de novembro de 1732 é significativo. É o dia da criação da Congregação do Santíssimo Redentor. Mas eu creio que a Sexta-feira Santa é um dia mais especial ainda, exatamente olhando para a copiosa redenção. Só me cabe agradecer os trabalhos, o testemunho de todos vocês. E o Papa Francisco, queridos redentoristas, logo no início do pontificado diz assim: eu quero a Igreja dos pobres. Santo Afonso, logo em seguida, de criar
a congregação, quer a igreja entre os cabreiros, a igreja entre os pobres, a igreja entre os abandonados. Olha que graça para os redentoristas neste pontificado. Papa Francisco diz que era uma igreja saída. Foi o que fez Santo Afonso e todos vocês na vida inteira. Igreja missionária em saída. O Papa Francisco quer pequenas comunidades, e a CNBB no Brasil também. E Santo Afonso tem as capelas vespertinas, que é exatamente comunidades nas praças, nas ruas e depois nas casas e em todos os lugares, pequenas comunidades, capelas vespertinas. Papa Francisco quer uma igreja mariana. É claro que as glórias de Maria já nos dizem o amor que os redentoristas têm por Nossa Senhora e ajudam a Igreja Católica ser mariana. Papa Francisco quer a Igreja da Misericórdia. A moral de Santo Afonso, eu a estudei bem, é uma moral da misericórdia, que respeita a consciência errada, se ela estiver honesta diante de Deus. Foi uma novidade no mundo inteiro. Papa Francisco quer uma igreja santa. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: você vai entrar nos nossos seminários é para ser santo. Muito obrigado a vocês por esse testemunho e convido a todos vocês a rezarmos, porque logo, logo vem mais um capítulo eletivo dos redentoristas lá em Roma, e eles estão se unindo agora no mundo inteiro, numa reconfiguração de toda a congregação. É um fato extraordinário. Vamos rezar, e que cada um de nós seja um redentorzinho, uma redentorazinha, sendo a igreja missionária. Então, para eles, neste dia, no mundo inteiro, uma calorosa salva de palmas. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, Cordeiro imolado e ressuscitado, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, nos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho. Amém. Todos. Amém. Na esperança de sua ressurreição, vos pedimos, venha sobre nós o vosso perdão. Todos. Amém. Seja-nos dado todo o consolo e cresça a verdadeira fé. Amém. Amém. E a redenção, a copiosa redenção, se confirme no mundo inteiro. Amém. Continuemos contemplando a cruz do Cristo. A TV Aparecida, às 18, 6 horas da tarde, você vai acompanhar a procissão do Senhor Morto. Também às 20, às 8 da noite, o descendimento da Santa Cruz, uma celebração lindíssima de Jesus da Santa Cruz, lá em São João del Rei. Fique agora com o musical Fortes na Fé, que os missionários redentoristas prepararam com muito carinho. Fiquem com Deus, contemplemos o Cristo crucificado. Ó face ensanguentada de Cristo Salvador, o ver-vos ultrajado
eterna.